How! Hoje a gente vai falar sobre o passado, como a gente lida com o passado de forma mais proveitosa, né? Todo mundo tem uma memória, né? Pelo menos todo mundo que tem um funcionamento normal, né? Saudável de sua mente tem uma memória, e a ideia é que a gente possa fazer o melhor uso possível dessa memória, o melhor uso possível dessa mente, tá? Então vamos lá. A primeira questão é se o passado é realidade ou se é uma ilusão, tá? Então, ele é as duas coisas, tá? Vamos, na verdade, tentar pegar aqui a forma, as questões mais práticas que a gente possa perceber através da nossa experiência, mais do que qualquer teoria de espaço, tempo, várias dimensões, etc. Vamos deixar isso um pouquinho de lado e partir para a nossa experiência, tá? Então, como é que a realidade ao mesmo tempo é uma ilusão, né? Desculpa, o passado é ao mesmo tempo uma ilusão e uma realidade? Ele é uma ilusão dentro da nossa memória. A nossa memória, ela cria, né? ela grava elementos do passado, molda eles, recria, mexe com eles e gera na gente a sensação de que essa memória é real, né? De que essa memória tem substância em si, é uma realidade, né? E na verdade não é, na verdade é uma memória. Assim como um filme, né? Uma gravação, uma coisa que você está assistindo ali, na verdade, ele é uma série de fótons, né? De luz, uma luz batendo numa tela, né? Não tem ninguém se matando ali, não tem ninguém apaixonado por ninguém ali, né? Aquilo é um teatro, é fake, que em algum momento foi feito, mas agora é só um show de luzes e sons que te faz acreditar que aquilo é real, mas não é. Na verdade, é um elemento, é uma ferramenta, tá? Mas é uma ferramenta virtual. Tá? Essa é a primeira questão. Tá, e tal, como é que o passado é real, então? Na verdade, o passado ele se faz real, ele se faz conhecer através das consequências dele, né? No presente. Então, qualquer coisa que você vivencie nesse momento, aqui e agora, que é a nossa realidade, o momento que você pode pegar as coisas, ver, escutar, né? Onde você pode pensar, sentir, né? Ou seja, tudo ocorre no momento presente, mas tudo que está nesse momento presente, ele é consequência do passado. Então, o passado se faz conhecer através da sua consequência no presente, tá? Então esse ponto é importante também, né? Da gente não ignorar, achar que tudo passado é só ilusão. Tá? Próximo ponto então. Como é que o nosso senso comum lida com o passado? O senso comum eu digo que é um misto da cultura que é mais difundida no lugar onde você vive, somado aos instintos naturais de sobrevivência. Como é que esses instintos foram moldados também, né, por essa sociedade, e como é que eles tendem a afetar a forma como a gente enxerga as coisas, como age também, tá? Então, normalmente, os sentimentos que são naturais, que acontecem, eles têm um motivo de sobrevivência, um motivo evolucionário, da evolução da espécie, né? Para isso, que estão muito relacionados ao passado, que é, por exemplo, o arrependimento, a culpa, a decepção e a vontade de refazer um passado, de voltar no passado e fazer uma coisa de forma diferente, né? Então, essa é uma tendência natural que a gente acaba tendo. Óbvio que existem muitas outras coisas relacionadas ao passado, que todas as nossas experiências, né, pegar esse momento da nossa vida para lá, é tudo passado. Então vai ter apegos, né, vontade de voltar para um momento de alegria, né? Você pode usar isso para se lembrar de alguma informação importante, etc. Né? Mas vamos lidar aqui também, importante, com quando o passado ele passa a ser um peso, digamos assim, né? Essa questão do arrependimento, da culpa, né? Da decepção e da vontade de refazer, né? A gente vai prestar um pouco mais atenção hoje nessas questões, tá? A vontade de refazer o passado, tá? Primeiro que isso é natural, né? Sem esses sentimentos a gente faria besteira e não estaria nem aí, né? Faria os outros sofrerem, a gente sofreria e não ia fazer diferença nenhuma, a gente não ia evoluir, não ia melhorar e não ia melhorar a nós mesmos como seres humanos, nem muito menos a nossa capacidade de sobrevivência, né? Geralmente o senso comum ele está
atrelado totalmente a esse instinto natural de sobrevivência. Então, é, é, o que a ideia desse lance do senso comum é você não se deixar levar, né, por essas emoções. A gente vai tentar reinterpretar as situações, né, porque essas são emoções que te prendem, te deixam travado, te deixam com medo, te deixam é, 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 justamente com medo de viver, né, com medo de tentar de novo, de se arriscar, tá? Porque você teve um sofrimento, algo que você fez ou que fizeram com você te trouxe um sofrimento no passado, tá? Então, a gente vai para algumas soluções para lidar com isso, né? A primeira questão é você compreender que a gente tem essa ilusão de que a gente é uma coisa só, que em algum momento foi um feto, em um outro momento foi um bebê, depois uma criança, cresceu um adolescente, depois adulto. A gente tem essa ilusão, né? De que existe uma coisa imutável dentro da gente, né? É, pode ser que sim, pode ser que não, tá? Mas a maioria, pelo menos, né? Daí depende daquilo que você acredita um pouco, né? Alguns acreditam que tem alguma coisa, outros acreditam que não, né? Mas de uma forma ou de outra, a maioria dos elementos que constituem aquilo que a gente chama de eu, né? De agente, eles são totalmente mutáveis. As células do nosso corpo estão mudando o tempo todo, né? Então, as células que constituíam o eu criança já morreram todas, foram refeitas, então as células que constituem esse corpo aqui já são outras, né? Então é outro eu, tá? As experiências, né? O tipo de memória, o tipo de informações, de conhecimentos, de prática que aquele corpo e aquela mente tinham são bem diferentes desse outro corpo de adulto, né? Então, a ideia, o macete é você começar a se separar um pouco dessa ideia de que o eu do passado fiz besteira, né? Realmente é como se fosse, né? E para muitas linhagens realmente né? Eu acredito muito que é. No passado você era literalmente outra pessoa. Então você pode olhar para outra pessoa e entender que ela sabe coisas diferentes sua, né? Do que você. Tem um episódio bem interessante, se quiser voltar lá, sobre aceitação, né? Tem um vídeo meu que eu falo sobre aceitação. Tem 5 níveis de aceitação, né? Que quanto mais externo, mais fácil de aceitar, quanto mais interno, mais difícil de aceitar. Então aceitar a si mesmo, né? Ou você mesmo, pela sua própria perspectiva, é o mais desafiador, né? Mas é justamente o mais importante. Quando você aceita a si mesmo, você passa a aceitar melhor o outro e as circunstâncias, as situações de uma forma ou de outra. Então o primeiro macete é esse, é você olhar para os seus eus do passado, né? Eu no sentido de que você conhece esse eu através de uma perspectiva interna, né, de dentro, que é diferente de você conhecer outras pessoas, você conhece por uma perspectiva externa. Você olha para esses outros eus como realmente outras pessoas. Por quê? O eu do passado, ele não sabia o que eu sei agora. Ele é diferente de mim. Ele tem experiências diferentes. Ele chega a conclusões diferentes. Ele passou por coisas diferentes, né? Esse eu de agora, ele tem mais conhecimento, ele tem mais percepção, ele tem uma clareza diferente, ele tem um corpo diferente, né? Então, a ideia é você olhar com compaixão para o eu do passado da mesma forma como você olharia para outra pessoa, né? E naturalmente você tem que desenvolver essa compaixão pela outra pessoa também. Entender que cada pessoa tem um tempo, tem uma personalidade, tem um caminho, tem um tipo de informação que ela recebeu ao longo da vida que vai fazer com que ela haja de certa forma. E é a mesma coisa para o eu do passado. Você sabe agora, mas o eu do passado não sabia. Ou seja, ele fez o melhor que ele podia. Ele não tinha como, ele não tinha recursos, né? Ou intelectuais, ou emocionais, ou físicos de fazer melhor. Agora você pode, mas você é outra pessoa. Então, basicamente é isso. Então, a primeira questão é essa. A segunda é justamente você perdoar essa pessoa do passado, né? Você compreender realmente que ele não poderia ter feito diferente, que as circunstâncias também
se ajeitaram de forma, né, que não poderia ser diferente, tá? Isso é interessante também. Lá no episódio sobre aceitação, a gente fala sobre o efeito borboleta. O efeito borboleta, se vocês já viram um filme também, Efeito Borboleta, é bem interessante, que ele diz isso, assim, você acha que vai mudar uma coisa, na verdade você muda um monte de coisa, né? Que tem muito a ver com, ou seja, você acha que vai mudar uma coisa aqui e aquela coisa só vai mudar, não, mas o resto todo muda por caminhos que você não imagina. Então, o que a filosofia indiana principalmente diz é que tudo acontece exatamente da forma como tem que acontecer, né? Perfeitamente. Então, nos dá um pouco mais de tranquilidade e liberdade, porque você sabe que existem muitas forças que atuam ali, que não dependem do nosso controle, e que esse eu do passado ele só poderia fazer aquilo. Então, é a compreensão, é o perdão que vem através da compreensão dessa questão, ok? Então, essa é uma das formas que eu uso, que é bem poderosa assim, para você lidar com esse senso comum, com essa negatividade do passado que vem com o senso comum. Tá? Óbvio, tem mais coisas para a gente falar do passado, na verdade a gente está lidando com o passado e o futuro o tempo todo, mas aqui eu vou apresentar algumas ferramentas. Tá? Então a ideia, né, o próximo passo é como você usar o passado para desenvolver sabedoria, né? Conhecimento, sabedoria, tá? A gente lembrando, né, aquela questão, aquela diferençazinha das três coisas. Informação é uma coisa, conhecimento na prática, né? Ou seja, informação ela pode ser uma coisa falsa, ela pode ser algo que chega aos seus ouvidos, alguém fala alguma coisa, isso é uma informação. Conhecimento era quando você bota na prática, quando você já realmente sabe aquilo. E a sabedoria é quando você sabe aquilo num nível tão profundo que se torna natural e você consegue adaptar aquilo da forma como você quer. Tá? Então isso seria já a sabedoria. Então como é que a gente usa o passado, né? ou seja, a memória, principalmente, né? Como uma ferramenta para desenvolver sabedoria, ao invés de deixar com que a memória seja um peso que arraste a gente para baixo ali, né? Como normalmente acontece no senso comum. Tá? A primeira questão, você se separando do seu eu do passado, a ideia é você começar a agir como um cientista. Tá? Pra gente, assim, a gente tem uma visão do cientista, que é aquele cara de branco, com um óculosinho de acrílico lá e fazendo experimentos num laboratório com uma equipe, e ele tem que replicar aquilo, aquilo tem que ser replicado em vários lugares, ele tem que escrever um trabalho na Universidade de Massachusetts, ok. Então, a gente tem a ideia de ciência como isso, mas na verdade, para você crescer como ser humano, você tem que ter o pensamento dos cientistas, e você tem que ser o cientista, não é acreditar no trabalho que o fulano Beltrano escreveu. Claro que isso é importante, você ler, você se informar, mas você tem que ter o espírito do cientista. O que é o espírito do cientista? É o espírito de descoberta, de ir atrás, de realmente querer saber, de duvidar, de criar hipótese e testar. Né? Então é você ter esse cientista dentro de você, né? Fortalecido. Ou seja, você pega o que é a equipe de cientistas lá, é você, é sua própria mente, sua ferramenta, né? É a sua mente, os dados que ela tem, né? A memória que você desenvolveu com as experiências práticas que você teve. Então você junta esses dados todos, né? E o laboratório é a sua vida, é o seu corpo, são as suas experiências, tá? Então pegando essa mentalidade de cientista, então a gente vai primeiro confrontar informações, ou seja, coisas que a gente recebeu, coisas que a gente acredita, né? Ou acreditava, ou coisas que falam pra gente, a gente vai comparar isso com a nossa experiência, tá? Então a gente vai, através dessa comparação de informações que você recebe de lugares diferentes, a informação versus a experiência direta, você pode desenvolver já começar a organizar muito melhor esse conhecimento, né, através dessa reflexão. E aí a ideia é o quê? Você pegar, né, esse conteúdo de repente uma experiência negativa que você teve, sei lá, você discutiu com alguém,
né? Você pega assim, em vez de tentar voltar para o passado, pô, caraca, eu tinha que ter falado uma coisa diferente, eu engrossei o tom de voz sem necessidade, e aí criou um clima desagradável, isso agora vai ser ruim por meses, e vai ter consequências negativas, e você ficar se martirizando. Tenta entender o que aconteceu na situação, né? Se afasta um pouco desse eu do passado, que já é outra pessoa, né? Se afasta da situação e analisa, né? Por que você agiu daquela forma, por que você acha que a outra pessoa agiu da outra forma, o que estava envolvido ali, quais são as crenças e o comportamento que tá arraigado em você, que fez com que você agisse daquela forma, né? E começa a refletir, começa a analisar. Aí você vai realmente construindo conhecimento nesse sentido. E o próximo passo é quando você entende a situação, você entende que isso aconteceu, ponto final. Né? Ao invés de ceder ao instinto natural da mente de querer voltar para a situação, ela quer voltar para aquela memória e fazer diferente. Não, eu devia ter dado um soco na cara do cara quando ele falou tal coisa. Ou então, pô, não, eu tinha que ter ignorado e tal. Você ter essa tendência de querer voltar e falar, eu tinha que ter feito isso. Você entende que isso aconteceu, ponto final, com duas pessoas. Uma delas é o eu do passado, outra é a outra pessoa. E aí você se separa desse processo e procura ver o que eu, de agora, posso aprender com essa situação que aconteceu com essas duas pessoas. Tá? E aí a ideia não é você gerar o que a gente chama de diferença entre técnica e conceito. Né? A técnica ela funciona para uma coisa específica, numa situação tal. Tá? Por exemplo, sei lá, se alguém fala uma coisa, você diz não, blá, né? Uma coisa direta, pum, papum, né? O conceito ele é uma ideia que está por trás e que vai nortear a forma como você age. Então, por exemplo, nesse exemplo ainda sei lá, você discutiu com alguém, né? Um conceito que você pode gerar para daí para frente você fazer melhor do que o eu do passado fez quando a pessoa falar uma coisa, em vez de eu aplicar a técnica tal, eu simplesmente o meu conceito vai ser observação. Parar, respirar, observar e procurar compreender a situação antes de dar uma resposta. Então esse é um conceito. Você vai adaptar isso, né? A resposta que você vai dar não vai ser o não, não vai ser o sim. A situação, que é uma situação nova, que você sempre é uma situação nova que você nunca viu, você vai pegar aquele conceito, aquela ideia e aplicar de acordo com a situação. Tá? Então a ideia não é você criar assim, não, então agora, a partir de agora, todo mundo que esbarrar no meu ombro, eu vou dar um soco na cara, né? Não, se esbarrou, pum, para, olha, reflete, não, essa situação pede o quê? O que eu tenho que fazer? Né? Então isso seria um conceito. O conceito é você dar um passo atrás e refletir antes de agir, tá? Ao invés de já ter uma reação pronta, né? Então você pode gerar assim para te facilitar nessa transformação em você ser uma pessoa melhor. A partir da criação desses conceitos, não, acho que na situação tal é melhor procurar agir de tal forma. Beleza, então procura desenvolver lembretes, né? Escrever em algum lugar, de repente numa agenda, como é que é o nome daquele trocinho amarelo? Post-it, um post-it de celular ou num post-it que você cola em algum lugar, né? Tem aplicativo de post-it, por exemplo, eu uso bastante, é bem legal. De você botar um lembrete ali para tá trabalhando aquela técnica, tá trabalhando aquele conceito, né? Você testar, e aí é importante que você experimente esse novo comportamento, esse novo conceito, e aí você volta lá para o mesmo processo, o sentido, pô, será que deu certo, será que não deu certo? É um processo constante de prática, teoria, prática, teoria, prática, teoria. Assim você cresce realmente. Ficar só teoria, 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 você não leva as coisas à frente, não sabe realmente como elas são, não tem conhecimento, só tem informação. Se você só pratica, 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 você não evolui, né? Você até cresce até certo ponto, mas você fica limitado nas mesmas visões que você tinha. Então esse ciclo é importante, tá?
Criar outro recurso, né? É você criar rituais, isso tem a ver com lembrete, né? Mas o ritual é uma forma de você introduzir aquilo de uma forma natural no seu dia a dia. Por exemplo, uma coisa que é muito comum, principalmente no cristianismo, né? A gratidão, né? O agradecimento conectado à alimentação. Então, toda vez que você vai fazer uma refeição, você se lembrar de agradecer acaba virando um gatilho, acaba virando um ritual, um mini ritual, né? Que te lembra de prestar atenção nas coisas que são boas que acontecem na sua vida, que te ajudam, né? Você perceber que as coisas são muito melhores do que normalmente a gente vê. Então, assim, criar esses rituais ajudam muito a gente estar voltando para o estado mental que a gente quer desenvolver. Tá? E aí, criar um novo mapa. Né? Isso é o processo de você criar um novo mapa, né? Porque isso tudo que a gente falou é uma caixa de memórias, né? Elas servem para quê? Para você criar um mapa que te ajuda a te guiar na realidade. O mapa ele já tem a ver com o quê? Com o futuro, né? De você saber para onde você vai andar, tá? Então, dentro desse conceito o passado é o seu diário, né, de experiências, o futuro é o seu mapa, ou seja, você vai usar o passado para desenhar um mapa melhor e o presente é a caminhada, é o aqui e agora, é o respirar, é o pisar, é a experiência. Beleza? Então, espero que tenha acrescentado aí alguma coisa para vocês. Se você tem alguma dúvida, se você tem interesse em algum assunto, alguma questão assim, se concorda, discorda e tal, coloca lá nos comentários também. Isso é importante para ter um feedback, né, de como é que está sendo esses vídeos, né? E é isso. Te vejo aí no próximo, agora voltando com força total. Valeu!